a ideia dessa série aqui é que a gente, no departamento, viu que temos vários novos docentes no departamento e não todo mundo sabe o que eles estão fazendo, né? Quem participou da banca sabia, mas quem não, muitas vezes não sabia muito bem. Então a gente decidiu implementar essa série. Então a Rafaela, já a segunda apresentação do grupo. Terceira. A Rafaela... Oi, desculpa? Terceira. Opa, desculpa. Terceira. A Rafaela fez a graduação na Universidade Federal de Lavras, em 2012. Depois, mestrado na UFMG, em 2014. Terminou o doutorado em 2019, também no UFMG, mas com foi um ano completo, né? Então, 6 meses só. 6 meses? No Field Museum. Depois foi pós-doc no UFMG de 2020 até 2023, quando a gente teve a sorte de ganhá-la aqui no nosso departamento. Então ela fez o concurso, foi contratada aqui em 2023. E a linha de pesquisa é macroevolução, morfologia funcional, com mamíferos, super interessante. Então acho que vai ser uma apresentação bem legal para todo mundo. Então, Rafaela, obrigado. Obrigada, Tara. Bom dia, pessoal. Então, Tara já me apresentou brevemente aqui. Eu fiz essa palestra pensando... Ela está um pouco diferente das anteriores. E eu acho isso bem legal, na verdade, né? Que cada um enxergue de uma forma diferente um jeito de passar para vocês a linha de pesquisa, né? Eu foquei em alguns trabalhos tentando mostrar como que o desenvolvimento do meu doutorado levou à linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido hoje, né? Então, como o Tara falou, né? Trabalho com macroevolução e morfologia funcional. Vou mostrar um pouquinho os últimos slides que vocês vão perceber, meu laboratório não é de mamíferos nem de roedores, porque eu espero nos próximos muitos anos à frente aqui a gente conseguir expandir um pouquinho o escopo taxonômico, porque eu me importo muito mais com as perguntas, então achar bons modelos para as perguntas macroevolutivas, de morfologia funcional, do que necessariamente com uma limitação taxonômica, né? Mas vai ser quase tudo sobre rato, tá? Bom, então só falando um pouquinho da minha trajetória, né? O Tara já deu uma introduzida. Então, eu fiz minha graduação na Universidade de Lavras, de 2007 a 2011. Trabalhei, né, nessa época com ecologia de pequenos mamíferos, então fazendo coletas, inventários, trabalhando um pouquinho com a relação entre corredores e área de preservação, para ver para onde que eles estavam indo, se eles estavam usando esses corredores. Então, fiz bastante campo, mas eu sempre quis trabalhar com paleontologia. Na UFLA, a gente não tinha um paleontólogo, né, uma linha de pesquisa em paleontologia na época, e por isso eu resolvi ir para a UFMG, em 2012, trabalhar com o Mário Kozual, que é um paleontólogo de mamíferos, né, do Pleistoceno. Devo dizer que deu tudo errado, foi horrível meu mestrado. Não foi horrível, sou amiga do Mário Kozual até hoje, é um ótimo professor, mas foi um projeto que não deu muito certo, a gente não conseguiu as amostras que a gente imaginou que teria na área de coleta, mas eu consegui tirar algo de bom disso, né? Tive bastante contato com coleta de paleonto com outros grupos de pesquisa no Brasil, tem algumas fotos aqui no Tocantins, quando a gente foi coletar lá, foi bastante legal, então deu para, como é que fala, para suprir, né, essa vontade de trabalhar com paleonto e ver como era, né? E roubando um pouquinho essa imagem do Pedro Risato, que ele colocou na palestra dele, né, que a gente às vezes tem uma ideia linear do que a gente espera para a carreira da gente, às vezes a gente não tem ideia nenhuma, na verdade, né? Por muito tempo eu nunca pensei muito à frente, eu ia fazendo as coisas que apareciam, né, me interessando para os laboratórios, mas sem pensar tão à frente, né? Não acho que isso é necessariamente ruim, mas aqui nesse ponto, né, tava bem difícil pensar o que fazer em seguida. Eu não tinha gostado da minha área de pesquisa da graduação, não tinha gostado da minha área de pesquisa do mestrado, e não sabia muito bem o que fazer. Né? Então, adicionando aqui um pequeno detalhe, né, na verdade a minha trajetória foi não linear, obviamente, mas ela foi sendo contingenciada, né, por alguns fatores, me mostrando pelo menos o que eu não tinha gostado. Então isso aqui eu não quero fazer, né, pelo menos já é alguma coisa, já é alguma informação. E finalmente no doutorado, né, eu tive a sorte de, quando eu estava já pensando em fazer doutorado, a UFMG contratou o Fernando Perini, que é um mastozoólogo, e a gente começou a trabalhar junto, eu comecei a ser voluntária na coleção de mamíferos lá, e a gente começou a pensar em algumas ideias de projeto. E conversando com ele, né, vou falar um pouco mais pra frente como foi esse projeto, trabalhar com roedores e evolução morfológica, e me deu um clique, assim, nossa, parece que é algo que eu realmente quero fazer. Parece uma ideia interessante, trabalhar com morfologia funcional e macroevolução, e acho que vai ser bem legal. Então aqui tem algumas fotos, né, eu passei 6 meses no Field Museum, coletando dados, e eu pus aqui um e-mail, que foi uma coisa, que foi uma
uma virada de chave para mim na minha carreira, né? Que foi um curso de métodos comparativos filogenéticos que eu fiz logo antes de viajar com o professor Diogo Provetti. Ele era pós-doc na época, tinha acabado de ser contratado em outra universidade, mas deu esse curso aqui em Sorocaba, aqui pertinho. E esse curso me mostrou, me deu um novo horizonte assim, de coisas possíveis a serem feitas, com o pouco que eu sabia sobre o que eu queria seguir no meu projeto de doutorado. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com evolução, com macroevolução, morfologia funcional, eu sabia que tipo de dado eu queria coletar, que é majoritariamente crânio, mas eu não sabia muito bem como responder as perguntas que eu tinha. Então, fazendo esse curso, né, isso foi em 2017, a gente já tinha esses métodos sendo desenvolvidos há muito, né, desde 85 mais ou menos, mas desde então a gente teve um boom de novas metodologias nesse contexto, né, de métodos comparativos filogenéticos que estão bem ligados ao andamento da minha carreira desde então. Então, o que são esses métodos comparativos filogenéticos, né? Basicamente, são ferramentas que permitem que a gente estude os padrões biológicos das espécies, né, levando em conta as suas relações evolutivas. Vai muito além disso, né, mas eu quis simplificar um pouco aqui o contexto. E esses métodos começaram, né, identificando um problema de que a gente tratava as espécies como pontos nas nossas análises estatísticas e essas análises estatísticas assumiam uma independência entre esses pontos. Só que quando a gente vê a estrutura filogenética, elas não são independentes, elas compartilham, né, uma história evolutiva comum, então elas não deveriam ser tratadas como pontos estatísticos independentes. E daí eles começaram a ser desenvolvidos. Só que hoje a gente tem uma ampla gama de métodos, né, não só esses relacionados à não independência estatística, então a gente tem mapeamento de caracteres, até coisas bem mais complexas como taxas evolutivas, influência de caracteres sobre essas taxas evolutivas, e por aí vai. Espero mostrar alguns deles aqui. E é claro que isso aqui, né, é só espero que vocês consigam ler o que está aqui, mas é um mapa bem útil, né, feito por esse professor, só para mostrar como que esses métodos estão muito além, né, do que parecia possível lá em 85, né? A gente tem uma divisão entre dados contínuos e discretos, a gente tem dados multivariados, que conseguem ser lidados por esses métodos também. Então, quem tiver curiosidade, tem um site aqui que eu posso passar também. É um tipo mapa mental, mostrando as possibilidades de análise. E a outra base, né, outro cerne da minha linha de pesquisa são as coleções, né? Por isso o nome da palestra. Então, no doutorado, né, eu já estava bem ciente de que eu trabalharia com pistas de coleção, né? Tive a minha experiência em campo lá na graduação, no mestrado, resolvi que não era o que eu queria, principalmente porque eu gosto de trabalhar com dados macroevolução, então eu preciso de muito dado. Então, eu preciso de dados comparativos de várias espécies, que é difícil de conseguir em campo, né? Ou pelo menos num curto espaço de tempo. Então, desde então, resolvi que as coleções seriam, né, a base dos meus dados, né? E tem sido desde então. E isso porque, principalmente, esse material depositado permite o estudo dos padrões e também que a gente consiga inferir alguns processos, pelo menos, né? E então, por que roedores, né? Também não foi uma coisa que eu pensei muito bem pensada na época. Na real, foi uma ideia que surgiu, mas também não cheguei a considerar muitas outras coisas. Hoje eu vejo que foi uma ótima ideia, porque os roedores são muito diversos, tem muita espécie de roedor. Tem filogenias bem amostradas, bem suportadas, o que é muito importante para a gente trabalhar nesse contexto macroevolutivo. E eles têm uma distribuição abrangente, o que significa que a gente consegue identificar alguns padrões, e é como se fosse uma chance de surgimento de padrões novos, né? Só que fui descobrindo ao longo do meu doutorado, né, que apesar de todas as características dos roedores, a gente tem um probleminha, né? Pelo menos pensando em mamíferos, eles não são um grupo muito ideal para trabalhar com morfologia funcional, adaptação, porque eles são vistos como homogêneos morfologicamente, né? Por serem muito versáteis, terem uma morfologia muito específica de roedor, né, que todo mundo acho que consegue visualizar, né, aqueles dentes desenvolvidos, o diastema. Eles têm essa morfologia muito diferente dos outros mamíferos, mas que é muito versátil. Permite que eles se alimentem de uma ampla gama de recursos diferentes e talvez não precisem mudar tanto assim para se especializar. Seria mais ou menos essa ideia que a gente tinha, ou até hoje tem um pouco na literatura, né? Que eu pus o exemplo dos morcegos, né? Os morcegos são as grandes estrelas dos estudos macroevolutivos em mamíferos, né? Eles são muito especializados e isso é refletido na morfologia deles. Então, eles são um grande foco dos estudos de macroevolução de mamíferos hoje em dia. Quando os roedores, tadinhos, né? A gente pôs aqui pelo menos alguns títulos, inclusive de um dos meus artigos da tese, mostrando que está um pouco difícil, né? Tem sido um pouco difícil achar essa ligação entre ecologia e diversificação, né? Para os roedores.
Mas eu quero mostrar para vocês aqui 2 estudos de caso, né? Escolhi fazer isso, né, dessa forma, pegar as partes mais interessantes, para mostrar que às vezes se a gente escolher o complexo morfológico certo, ou talvez fazer a pergunta certa, né, talvez a gente consiga identificar um sinal adaptativo ou uma linha de pesquisa interessante, né, que foi o meu caso. Então, o primeiro é o caso dos roedores predadores. E eu gosto de começar sempre essa palestra, alguns de vocês já devem ter visto, falando de um livro do Dougal Dixon, que chama Zoologia do Futuro, em que ele fala, uma coisa meio futurista, claro que imaginativa, né, em que ele fala que com o rumo que a gente está tomando, né, na conservação das espécies, a gente vai ter várias extinções, né, em massa, e os roedores vão ocupar o nicho dos carnívoros, né? A gente não vai ter, mas os carnívoros são muito especializados, dependem muito das flutuações de presas, e então os roedores ocupariam esse nicho de roedores carnívoros. Então, algo mais ou menos assim, né, eles desenvolveriam caninos, seriam os caçadores desses ecossistemas. Só que quando a gente pensa em roedores hoje em dia, né, não está muito longe disso. São esses animais pequenos, generalizados, carinha de rato mesmo, apesar de nem todos terem cara de rato, mas na maioria cara de rato. Então, como eu falei, pequenos, com esse crânio bem diferenciado, que também já falei, dos incisivos bem desenvolvidos, diastema, e que são, em sua maioria, oportunistas, né? Eles não são vistos como predadores, né? Comem quase de tudo, estão em quase todos os lugares, são bichos oportunistas e bem distribuídos. Então, a gente sempre pensa neles, e corretamente, né, como presas. Eles são, de fato, presas, constituem, né, um volume de presas muito importante na maioria dos ecossistemas em que eles estão. Então, a gente não pensa neles como predadores. Predadores, o que a gente pensa? A gente pensa em carnívoros, né, como os felinos, os canídeos, né, basicamente isso aqui, pelo menos é o que eu penso quando eu penso em predadores, né, sangue, dente, né, e, enfim, isso aqui. A gente não pensa nisso aqui. Só que se eu falar para vocês, né, alguns de vocês já devem conhecer, mas a gente tem uma espécie, um gênero, né, de roedor que está na América do Norte, que é chamado Onychomes, que é conhecido como um ratinho lobisomem. Vocês podem ver que ele está comendo aqui um outro vertebrado, se alimentando de outro vertebrado, um outro rato, né? E ele é chamado de ratinho lobisomem por causa disso aqui. She's a wolf in mouse clothing. É um rato que uiva, gente, de verdade. E eles uivam, elas uivam também, as fêmeas, para marcar território, da mesma forma que os lobos, né? Uma coisa muito, muito bizarra. Que a gente tem outro vídeo mostrando eles caçando em bandos, né? Eles conseguem se alimentar de outros invertebrados e também de outros vertebrados. Que é muito legal. Esse bichinho é bem conhecido, né? Obviamente, uma coisa muito legal. Então, tem várias notícias, né, em revistas de divulgação falando deles, né? Como Badass Mouse, Hardcore Mice. Mas eles não são os únicos roedores predadores que a gente conhece. A gente tem algumas guildas, né, alguns grupos de roedores predadores que ainda não são tão bem estudados, é um dos meus objetivos, né, da minha linha de pesquisa, mas a gente sabe que eles existem, não são tão bem estudados ainda porque eles são muito difíceis de pegar, tá, também. Eles não são atraídos pelas iscas tradicionais que a gente usa para coletar. Mas enfim, por sorte a gente tem alguns em coleções. E a gente tem, por exemplo, né, as guildas dos Fish Eating Mice, como o Shibishanomes, que é um da América Central, que realmente caça e se alimenta de peixes, e basicamente também usa os Shrew Mouse, que são chamados de Shrew Mouse, que parecem como os aranhas, e se alimentam de invertebrados terrestres. Só que eles também têm várias adaptações relacionadas a esse hábito alimentar, né? Como, por exemplo, algumas locomotoras, né? Na verdade, uma das coisas que eu quero testar, né, se eles têm essas adaptações que veio primeiro, né? A invasão de novos nichos ou a especialização de dieta. Então, por exemplo, a gente tem hidromes, né, que é também um bem conhecido da Austrália, que é semiaquático, se alimenta de peixes e crustáceos, e tem essas membranas interdigitais, e vários dos shrew mouse, né, shrew mice, são fossoriais, ou semifossoriais, apresentando essas garras desenvolvidas. Mas a gente tem adaptações fisiológicas, o Onychomes mesmo, que eu mostrei o Ivando ali, ele tem uma resistência ao veneno de escorpiões. Na verdade, não é só uma resistência, o veneno de escorpião funciona como analgésico para ele, que é bem bizarro, então ele consegue se alimentar desses animais. E o hidromes, que eu acabei de mostrar, ele tem uma adaptação comportamental, que é ele se alimenta dos sapos cururus, que são invasores na Austrália, e ele consegue extrair a glândula de veneno que esses bichos têm para comer o resto, né? Ou então pegar só os órgãos que eles identificam como não sendo contaminados pelo veneno. Algumas dessas espécies se alimentam de insetos quitinosos, então elas têm algumas adaptações no estômago, como essa região fúngica,
que tem uma região cornificada para proteger contra a quitina mesmo, né? Presente nessas estruturas. Só que aqui eu vou falar mais sobre o complexo mastigatório, né? Então, o complexo mastigatório de mamíferos herbívoros e carnívoros, a gente imagina, né? Ou a gente sabe, na verdade, que eles têm adaptações antagônicas pelas demandas funcionais diferentes desses tipos de alimento diferentes, né? Para começar, quem se alimenta de outros animais, eles têm que conseguir capturar esses animais. E quem se alimenta de plantas, muitas vezes, tem que conseguir processar esse alimento que é muito mais resistente. Então, voltando lá no meu doutorado, né? Eu e meu orientador, a gente resolveu trabalhar com uma tribo específica de roedores sigmodontíneos. Os sigmodontíneos fazem parte da radiação dos cricetídeos, que invadiu a América do Sul, e se diversificou aqui. E essa tribo em particular, a Codontine, parecia bem interessante para a gente trabalhar com padrões morfológicos e a relação desses padrões com a ecologia, porque eles têm algumas espécies bem especializadas, né? Tanto em hábito locomotor quanto em dieta, e parecia uma boa ideia. Mas até aí era o que eu tinha de ideia. Então aqui tem os Acodontine, né? Pode parecer um monte de ratinho marrom para todo mundo, mas eles são bem diferenciados externamente, né? A gente pode ver pelo tamanho dos olhos, tamanho das orelhas, cor até, né? Só que eu estava interessada mesmo era no crânio, como eu já falei. Então eu queria saber se essa diversidade ecológica deles estava refletida na morfologia do crânio, né? Porque a gente sabe que o crânio tem uma importância funcional muito grande para vertebrados, né? Por ser a estrutura, né, mais importante para a interação com o ambiente, porque abriga as estruturas sensoriais e de obtenção e processamento de alimento. Então eu queria saber se, por exemplo, diferentes dietas ou diferentes modos de vida poderiam estar refletidos nesse crânio. E a primeira parte, né, o primeiro capítulo da minha tese foi com o Blaironomes brevíceps. Uma espécie bem legal. Tive a sorte de capturar vivo quando eu ainda estava lá na graduação, trabalhando com as coletas. E é um bichinho semifosforial, um dos únicos que a gente tem na América do Sul. Tem essa morfologia bem parecida com o musaranho, por isso o nome Blaironomes, vem de Blarina, que é um gênero de musaranho. E a gente resolveu fazer uma descrição morfológica do crânio, comparativa com outros Acondontine. Não está no título, mas a gente queria tentar identificar se tinha alguns traços adaptativos ou funcionais da fosforialidade desse bicho. Mas esse é um caso bem clássico de a gente mirar em uma coisa e acertar em outra, como vocês vão ver. Então, a gente, olhando as estruturas do crânio, né, achamos algumas coisas que pareciam relacionadas com o hábito fossorial. Por exemplo, né, a gente sabe que é bem documentado que animais fossoriais ou vertebrados fossoriais têm redução do tamanho dos olhos por não serem tão utilizados nesses ambientes de túneis, né. E Blaironomes, de fato, tem os olhos bem pequenos, como a gente consegue ver na foto, e isso é acompanhado de uma diminuição também do foramen óptico, que é por onde passa o nervo óptico. Tá? Então foi uma coisa bem interessante que a gente encontrou. Aqui só para comparação, né? O tamanho do olho de Acodon, que tem um foramen óptico bem maior. Também um nervo óptico bem maior. Só que a gente estava interessado nesses padrões relacionados à fosforialidade, mas a gente encontrou uma coisa que foi o que me fez mudar a minha linha de pesquisa e a maior parte dos objetivos do meu doutorado. Porque comparando, a gente fez uma descrição comparativa e comparando isso, a gente começou a ver que todos os gêneros que eram de animais que acreditava-se, né, a gente tem muita pouca informação de ecologia e de dieta para roedor, né? Tô falando isso com gente que deve ter muito menos, dependendo do grupo, mas relativo a outros mamíferos. Mas a gente tinha algumas informações quase anedóticas na literatura. Esse bicho come um monte de invertebrado, esse bicho talvez come uma minhoca. E a gente foi vendo que esses bichos em particular tinham alguns traços no crânio que eram comuns a todos eles. Como, por exemplo, o alongamento rostral, que é essa região, né, da ponta do rosto ali do nasal até a placa zigomática. E, mais importante, a placa zigomática que está destacada ali em vermelho, ela era mais estreitinha e menorzinha. E a placa zigomática é onde se insere um dos principais músculos da mastigação de vertebrados de mamíferos, né, que é o masseter. Então, parece ter algum traço funcional sendo refletido aqui. Só para, né, vir um pouco mais para os dias de hoje, seguindo nessa linha de descrições morfológicas comparativas, né, tem uma aluna do laboratório, a Lohane Seb, que é bolsista PUB, trabalhando com a descrição comparativa dentro do gênero Oxymicterus, né, em particular. E o gênero Oxymicterus é um desses gêneros de roedores que se alimentam de outros animais, né, que eu chamo de animalívoros ou predadores. E a gente, né, viu nesse momento que várias espécies de Acondontine tinham esse comportamento predatório, né, o que não é tão comum assim em roedores, apesar, né, desses que eu tenho mostrado. É bem mais raro do que roedores herbívoros ou onívoros, né. E a gente decidiu investigar isso um pouco mais a fundo.
E como que a gente fez isso? Com morfologia funcional. Então, a premissa aqui nesse que foi um dos meus capítulos também, era de que a gente consegue calcular vantagem mecânica, que é uma medida, é um proxy funcional mesmo, né, usado para sistema de alavanca. O crânio é um sistema de alavanca. E a gente consegue, então, traduzir a vantagem mecânica no funcionamento dele. Então, basicamente, a vantagem mecânica alta quer dizer que a mandíbula é forte e vantagens mecânicas baixas querem dizer que a mandíbula é rápida. Então, a gente tem esse trade-off, que a gente chama, né, esse conflito evolutivo, não gosto muito dessa tradução, mas é um bom jeito de colocar, é o melhor que a gente tem. Então, a gente tem mandíbulas que são ou fortes ou rápidas. E a premissa aqui é que os animais, os ratos que se alimentam de outros animais, têm mandíbulas rápidas, porque eles precisam capturar as presas vivas, e os ratos que se alimentam de plantas ou sementes e outros recursos têm mandíbulas fortes, que são recursos que são mais difíceis de serem processados. Então foi isso que a gente fez, né? A gente consegue calcular a vantagem mecânica mapeando onde esses músculos estão inseridos na mandíbula. A mandíbula serve basicamente como área de inserção da musculatura, né? E a gente calcula essas distâncias entre o ponto mais posterior de inserção e o ponto de articulação da mandíbula no crânio, e o ponto de mordida e o ponto de articulação. É uma medida bem simples, autocorrigida, e a gente comparou isso também com a força de mordida estimada, que é uma medida que já tinha sido estabelecida para roedores, que tem a ver com a resistência do incisivo. Então, através de uma medição bem simples do incisivo, a gente consegue calcular essa força de mordida. Então, aqui é o que a gente tem, um dos resultados, né? Então, cada um desses, a gente tem 4 gráficos aqui, um para a força de mordida estimada e um para cada músculo de fechamento da mandíbula. E o que a gente vê nas cores é o que a gente chama de heat map. Tá mapeado ali essas variáveis, né, de morfologia funcional, só que no espaço morfológico de formato da mandíbula. Então, a gente vê que as espécies em triângulos aqui, que são as chamadas predadoras, têm, em geral, forças de mordida menor e vantagens mecânicas também menores. E a gente consegue também traduzir isso para o formato da mandíbula. Então, a gente tem mandíbulas que têm fechamento rápido, né, que eu chamo de fast gape, e baixa força de mordida nessa parte do morfoespaço em azul, que são as espécies predadoras, e o contrário, né, as espécies com o fechamento lento, né, mas a força de mordida rápida, no outro espaço, que são as espécies onívoras e herbívoras. Então, esse gráfico mostra pra gente, a gente tem a filogenia mapeada, que a gente teve independentes colonizações dessa região do morfoespaço, que representa as mandíbulas dos animalívoros, e mostra também que uma especialização trófica pode aumentar a diversidade morfológica de um grupo, né? Bom, ok. Então a gente tinha esse indício bem legal de especialização para um grupo que ainda não tinha sido documentado, pelo menos não de forma sistematizada, né, e comparativa, como eu mostrei aqui. Só que essa é uma das poucas, ou uma das evidências de adaptação. A gente tem várias outras, né, relacionadas à evidência de especialização trófica que a gente resolveu investigar. Então, a primeira delas foi a morfologia dos músculos mastigatórios, né? Então a gente resolveu, com o mesmo grupo, já que a gente tinha todos esses indícios, testar, ou pelo menos tentar visualizar se a gente conseguia visualizar algum indício de adaptação na musculatura desses animais. E para isso a gente resolveu fazer CT scan, né? Então a gente usou uma técnica que se chama DICE-CT, que a gente faz uma coloração com Lugol nesses tecidos, e a gente consegue visualizar e segmentar os músculos desses animais. É uma técnica bem, como eu posso dizer, bastante utilizada, né, atualmente, né, por vários motivos. Alguns deles são que a gente consegue recuperar a anatomia in situ, ou seja, com a dissecação também ela funciona, a dissecação tradicional, só que a gente vai perdendo aquele material ali, né, é mais difícil de documentar também, e também é muito pouco reprodutível. É uma técnica não destrutiva e ela é reversível, a gente pode descorar os animais depois, e eles voltam para a coleção, e os dados ficam acessíveis, né? Todo mundo pode pegar, ver a segmentação, refazer a segmentação, porque a gente tem vários repositórios digitais onde colocar isso. Então aqui está um dos crânios segmentados, né? Ali em cima a gente tem que seria uma fatia, né? Então são várias fatias do CT scan, a gente consegue identificar a estrutura e segmentar ela, ou basicamente colorir ela na estrutura toda, então a gente vai ter um modelo tridimensional. E a gente tinha 2 espécies não predadoras, ou onívoras, e 2 espécies predadoras para comparar. E a gente identificou alguns sinais funcionais. O primeiro deles foi que a gente já tinha visto isso
ou tinha pelo menos tentado inferir isso pelo crânio, né? Mas a gente viu que uma masseter dos predadores é menor, que indica forças de mordida menores. E também a gente já tinha visto pelo crânio que a inserção deles é mais posterior, no crânio, que indica uma abertura de boca maior, o que pode ser importante para conseguir pegar essas presas. Então, né, isso está de acordo com os nossos resultados anteriores, né, tanto de morfologia da placa zigomática, que é onde esse músculo se insere, quanto de força de mordida estimada. Estou muito devagar aqui, rapidinho. Ah, eu esqueci de colocar. Alguém sabe quanto tempo já passou? Quanto? Nossa, dá uma corrida aqui. Tá. E a gente viu também... E olha que eu falo rápido. E a gente viu também que os predadores têm um temporal um pouco maior. Esse é um dos músculos diferentes da boca, mas ele também é muito importante para estabilizar a mandíbula. E isso também já foi encontrado em outros roedores predadores, né? Como alguns daqueles que eu mencionei. Então parece ser uma coisa comum desse tipo de especialização trófica. E a gente resolveu investigar também o endocrânio. O endocrânio é basicamente o molde interno, né, da cavidade da caixa craniana. Então, aqui a gente tem a cavidade, né, a esquerda ali, a cavidade craniana, a gente vai ter um modelo 3D, a gente consegue fazer um molde daquilo e ter um endocast. E nesse endocast a gente consegue identificar algumas regiões como os bulbos olfatórios. E foi isso que o Arthur França, um aluno de mestrado, fez, né, em colaboração com a doutora Ornella Bertrand. E isso ainda está em andamento, né, a gente ainda está analisando esses dados, mas a gente viu até agora que Baryonymus breviceps, aquele bichinho que eu mostrei para vocês no começo, ele tem proporcionalmente um bulbo olfatório maior em relação às outras espécies, o que pode indicar uma capacidade olfativa um pouco maior. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essas interpretações, né, não é sempre direto assim, mas pode indicar capacidades olfativas um pouco maiores para encontrar as presas, né. E isso já tem sido estudado também por esse grupo do Quentin Martinez, só que ele trabalha com os turbinais, né. Os turbinais são essas estruturas que ficam dentro da cavidade nasal, são folhas ósseas que se projetam e elas são cobertas por tecido vascularizado e tem duas funções principais, que é a termorregulação e olfato. Então a gente tem os turbinais olfatórios, que são esses coloridinhos aqui de trás, né, os roxinhos são os respiratórios, e o Quentin Martinez fez esse trabalho com roedores predadores para ver se eles têm, né, turbinais olfatórios com maiores áreas de superfície, que poderiam indicar uma maior capacidade de olfato. E ele viu que sim, né? Então, usando isso como indício, né, o Fabrício Oliveira, que é o aluno bolsista PIBIC do laboratório, está fazendo agora a segmentação dos turbinais para o Zacodontin, né, para a gente ver se isso que o Quentin encontrou para os outros roedores predadores também a gente observa nos roedores predadores aqui da América do Sul. Então, né, essa seria o primeiro estudo de caso, né, dos roedores predadores, como que, a partir, né, dos indícios que eu encontrei no meu doutorado, a gente desenvolveu essa nova linha de pesquisa que envolve principalmente microtomografias para a gente conseguir investigar os complexos morfológicos de forma mais detalhada e ver se tem algum sinal de adaptação ou não. O segundo, coloquei aqui como investigando a adaptação em novos complexos morfológicos, foi um trabalho acidental, né? Eu não planejei esse trabalho, mas posso contar para vocês mais para frente. Então, como introdução aqui, né, a mão dos mamíferos ela é essa estrutura-chave, né, para interações funcionais, não só dos mamíferos, mas dos tetrápodes, né, dos vertebrados, para interações com o hábitat, né, e a mão tem os dedos, os dígitos, e na ponta dos dígitos a gente tem as ungues, que são essas estruturas queratinizadas que protegem, né, as pontas dos dedos. A gente tem o polegar, né, que pode ser muito especializado em forma e função, e ele é o primeiro, o último dígito a se desenvolver durante o desenvolvimento e o primeiro a desaparecer quando algum dígito desaparece. E ele pode ser distinto dos outros dígitos. O polegar mesmo pode ser distinto, ou a ungues pode ser distinta, como nos morcegos. Só que o que a gente sabe de ungues de roedores, né? Até então, quase nada. A gente tinha algumas descrições morfológicas de espécies e elas se referiam ao polegar, né, ao D1, como vestigiais ou rudimentares e algumas vezes até diziam se tinha ou não uma unha ou uma garra, ou coisas do tipo. Mas, em sua maioria, né, a gente consegue ver aqui nos que estão destacados, falando que é rudimentar, que é vestigial, que é reduzido a um tubérculo pequeno, e é isso que a gente tinha até então. E aqui só destacando, né, que dois livros, né, um de 85, né, bem antigo, já destacava a importância de estudar o pós-crânio dos roedores. E ainda em 2015 isso ainda era uma demanda, né? E acho que ainda é.
E voltando aqui, né, nos polegares e as unhas como vestigiais ou rudimentares, isso começou a mudar quando eu conheci esse pesquisador, Gordon Sheffer, e foi acidental porque eu estava no museu, em Chicago, coletando meus dados, focada nos crânios, sempre estive focada nos crânios, nunca pensei muito sobre pós-crânio até então. E ele veio me perguntar do meu set de câmeras. Eu estava usando umas câmeras para fotografar, ele se interessou, a gente começou a conversar, e ele falou que ele estava fazendo um levantamento das unhas de roedores. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. E ele falou, e eu, na mesma hora eu pensei, nossa, né, se eles tiverem unha, primeiro achei que todos eles tinham garras em todos os dedos. Ele falou, não, alguns têm unhas. Eu falei, nossa, então deve ser os arborícolas, né? Porque a gente é primata, a gente é arborícola, a gente sabe que tem alguma relação. Eu estava muito enganada, não estava tão enganada, mas assim, não, estava bastante enganada, assim. Mas ele começou esse trabalho porque ele é médico, ele não é biólogo, ele é um neurocientista da Northwestern University. E ele estava fazendo esse trabalho escondido no laboratório dele. Ele ia toda sexta para o museu, coletar esses dados, não falou para ninguém. E ele estava interessado nisso porque ele trabalha com a destreza manual de alguns roedores e como eles usam isso para manipular os alimentos na hora de comer. Tem várias fotos que eu mostrei aqui, antes que os roedores estão segurando, né, com as mãos, os alimentos, e eles usam isso dessa forma, né, alternada, né, ele vai colocando para posicionar, para conseguir roer com incisivo. Os esquilos também fazem isso, e é nisso que ele estava interessado. Ele queria saber o quanto isso poderia ser disseminado nos roedores, porque essa espécie aqui, né, que é mus, que é o camundongo, ele tem unha nos polegares, que parece que facilita essa questão da manipulação. Então a gente começou a conversar e ele já estava fazendo esse levantamento e a gente começou a pensar em formas de testar isso de uma forma mais sistematizada. Ele está fazendo apenas levantamento por família, quem tinha unha, quem tinha garra, quem não tinha nada. Então a gente, né, estipulou como objetivos tentar ver qual que é o tipo mais comum de UNGs. Quando eu falo UNGs, né, essa estrutura que pode ser unha ou garra ou nada. E se esses diferentes tipos de UNGs estão relacionados a comportamentos manuais. Então, para isso, a gente, né, tinha esse banco de dados de morfologia da UNGs. E só para constar também, foi ele que coletou todos os dados de morfologia da UNGs. E é muito difícil de fazer, porque não é... Assim, poderia só ver e documentar, mas ele queria tirar boas fotos de todas. Não sei se vocês já viram o tamanho de uma mão de rato. Né? E esse dedo não é assim igual ao nosso. A maioria é um dedinho, como vocês viram nas descrições, bem juntinho e bem pequenininho. Mas ele conseguiu muito boas fotos. A gente também levantou esses comportamentos manuais, que eu vou falar para vocês quais são. E claro, a gente fez isso no contexto filogenético comparativo, para, né, ter esse contexto evolutivo junto. Então aqui a gente tem algumas mãos. Não sei se vocês já viram fotos tão detalhadas de mão de rato também. Eu fiquei bem impressionada quando eu vi, né? Então a gente tem os tipos, né, de UNGs que seriam unhas, garras, né, que a gente está mais acostumado para mamíferos, e a ausência de UNGs, que pode ou não ser acompanhada pela ausência inteira, né, do polegar. A gente tem também um estado intermediário, que acabou sendo muito problemático para as revisões do artigo, a gente nunca mais vai fazer isso, mas seriam aqueles que a gente não conseguia bem identificar se eram unhas ou garras, era uma coisa meio intermediária, mas era tipo 1% da nossa amostra, né? A gente tinha mais ou menos 400 gêneros, 4 eram difíceis de identificar. E para os comportamentos manuais, a gente tinha comportamento de manipulação de alimentos, que poderia ser ou oromanual, que é esse que eles usam as mãos para manipular os alimentos, levar à boca, ou oral, que é o que a gente vê nas capivaras, né, porque eles pastam como ungulados, né, então eles não usam as mãos para se alimentar. E a gente pegou esses dados do iNaturalist. A gente tentou de toda forma ter a melhor identificação possível, mas a gente achou que teria problemas com isso na hora de submeter o artigo, mas parece que é ok. E a gente pegou também dados de modo de vida, ou hábitos locomotores, de um artigo em específico, né, que tinha uma boa amostragem, né, para 99% dos gêneros reconhecidos atualmente, separados em 4 categorias: arborícola, sensorial, subterrâneo e terrestre. Bom, o que a gente achou então? Para surpresa de todos, pelo menos, ou para minha, a maioria dos roedores tem unhas nos polegares, né? Como a gente pode ver aqui. A gente tem alguns padrões, né, relacionados aos clados, não vou entrar muito nisso, mas a gente fez também um mapeamento de estado ancestral e, como a maioria deles tem unhas, né, pela forma como o método funciona, a gente recuperou como estado ancestral para roedor ter unha no polegar.
E a gente também viu que a gente tem taxas diferentes, né, dependendo do clado. Então, esse clado maior, que são os muróides, né, que são os ratos tipo rato, eles têm taxas mais lentas de transição entre esses estados, enquanto os caviomorfos e os esquilos têm taxas um pouco maiores. O que reflete um pouco o fato de que eles são mais variados em morfologia, né? A gente viu que as garras surgiram múltiplas vezes nos polegares dos roedores e que a UNGS, acompanhada ou não pela perda do polegar, foi perdida várias vezes também ao longo da história evolutiva dos roedores. E a gente tem então esse gráfico aqui que chama alluvial plot, mostrando as três variáveis que a gente tinha na morfologia da UNGS, manipulação de alimentos e modo de vida, e como que eles se relacionam. Então a gente vê aqui, a gente consegue ver alguns padrões nisso, né? Por exemplo, que a ausência da UNGS está relacionada a uma manipulação oral. A gente vê isso visualmente, mas a gente também fez um teste, né, de correlação de Pagel para testar isso. E a gente teve um modelo dependente como mais suportado, ou seja, né, de fato, uma coisa parece estar bem relacionada à outra. E a gente viu também que as garras estão presentes em sua maioria nas espécies que escavam, né? Também suportada pelo teste de Pagel. Então a gente, né, veio com esse rule of thumb, que infelizmente a revista não gostou disso como título. A gente tem o ancestral dos roedores, né? E a maioria das espécies tendo esse padrão de terem unhas, comportamento oromanual e modo de vida terrestre. Então a garra vai emergir em associação com o autoescavador, às vezes passando por um estado intermediário. Por coincidência ou não, as espécies que têm a morfologia intermediária também cavam, às vezes não sendo subterrâneas, né, no sentido de escavarem e viverem em galerias, mas elas cavam. E o outro padrão é a perda da UNGS, que ocorre associada à manipulação oral desses alimentos, acompanhado ou não da perda do polegar. E a gente propõe, então, que essa combinação de unha no polegar e garras nos dedos 2 a 5 é uma autapomorfia, né, do pós-crânio de roedores que ainda não tinha sido identificada, né? Porque quando a gente olha no clado que eles estão inseridos, que é Euarcantoglires, a gente tem lagomorfos com garras em todos os dedos, nós, os primatas, com unhas em todos os dedos, e os escandentes e os dermópteros também com garras. Então, só os roedores têm esse padrão de terem as unhas nos polegares. E isso muito associado ao fato da manipulação de alimentos parecer ser bem importante para eles, né? Então, a gente também sugere que a unha no polegar é um dos fatores, pode ser um dos fatores, né, responsáveis pelo sucesso evolutivo, né? Então, a gente sempre tem vários livros falando que o sucesso evolutivo dos roedores está relacionado à forma como eles se alimentam, por causa dos incisivos e terem acesso a vários recursos diferentes, mas a gente acha que o fato deles manipularem os alimentos e isso ser ajudado muito pela presença da unha também é um fator importante para essa diversificação. Então, fica também para os alunos aí, sempre que vocês tiverem coleções, fiquem bem atentos, né? Se alguém vier conversar com vocês, conversem com as pessoas, né? Fiquem sabendo o que elas estão fazendo, né? Às vezes a gente tem frutos bem legais disso. Bom, então, só finalizando aqui, né? Então, como eu falei, o laboratório não é de mamíferos, ele não é de roedores. Então, a gente tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos nesse contexto de morfologia funcional e macroevolução. Aqui ainda em mamíferos, né? Então, tem um trabalho que a gente já foi finalizado, está em revisão, em que a gente está analisando a relação entre tamanho corporal, tamanho de ninhada e presença de bolsa em marsupiais. E a gente tem visto, isso é mais uma ideia de como os métodos são muito legais e muito úteis. É uma ideia que já era disseminada na literatura, né, que marsupiais maiores têm bolsa. Primeiro, nem todos os marsupiais têm bolsa, né, é importante dizer. Então, os maiores têm bolsas em ninhadas menores, enquanto os menores, tipo os que a gente tem aqui, né, os gambás, não têm bolsa em ninhadas maiores. Só que ninguém nunca tinha testado isso, por incrível que pareça. A gente resolveu testar e a gente enxergou esses padrões, né, de forma quantitativa e testável, né, o que foi bem legal. Outro artigo, né, também ainda com mamíferos, né, mostrando como a morfologia das vértebras caudais de espécies arborícolas muda para que elas... não para nada, não estou falando de forma meio finalista, mas as espécies arborícolas costumam ter a cauda mais rígida. E isso pode estar ligado ou não a uma cauda preênsil. Então, mesmo as espécies arborícolas que não têm cauda, elas também têm uma coluna mais rígida por causa do tipo de locomoção. Esse trabalho ainda está em andamento. E, para mostrar que não é só mamífero, né, a Teresa de Filippo, que está ali, teve um artigo aceito ontem, em que a gente trabalhou junta, né, em que ela analisou a morfologia das cracas que se aderem às baleias. Né? Então, ela teve uns resultados muito interessantes mostrando que, por exemplo, as cracas que estão numa região X, né, por exemplo, mais anterior da baleia, são menores, mais robustas, enquanto as posteriores são um pouco maiores. Isso pode ter a ver com a hidrodinâmica, de como a água passeia, né, pela baleia, a baleia passeia pela água. Então, se alguém estiver interessado, a Teresa está ali e o artigo vai estar
em breve publicado. Então, gente, era isso. Agradeço meus colaboradores, todo mundo que veio assistir. E se alguém tiver perguntas, fico feliz em responder. Perguntas? Obrigado. O que eu faço? Não precisa falar tão próximo, pode falar. Só... Obrigado. Pra ficar registrado também. Eu sempre, nunca fiz pesquisa, mas sempre adorei esses roedores predadores, né? Achei super interessante. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que é o nome em português dos turbinates? Turbinados? Turbinais. Turbinares. É muita diversidade que você mostrou nesse slide, enorme diversidade. E acho super interessante porque alguns mamíferos têm a possibilidade de separar completamente o ar que entra para a respiração e o ar que é usado olfativamente, né? E aí fiquei curioso de saber se isso acontece também nesses roedores, se essa capacidade existe. Não sabemos. Por enquanto, assim, acho que a pesquisa ainda está na fase de... A gente não tem bichos vivos para ver isso, né? Funcionalmente acontecendo. A gente tem os de coleção, que a gente consegue recuperar essas estruturas, né, por meio da segmentação. Hoje é mais fácil, né, porque é uma técnica não destrutiva, mas eu acho que tem pouquíssimos estudos vendo isso em vivo, né? Mas é uma boa colocação. Obrigado. Gostei bastante desse trabalho que você mostrou. Tá. Gostei bastante desse trabalho que você mostrou no final, que você tem as unhas, né, nos 4 dedos e no polegar, né? Uhum. E aí você pode ter tipos diferentes de unhas, e pelo que eu entendi, a autapomorfia que vocês estão mostrando é a combinação de unhas dos 2 tipos de dedos, vamos dizer assim. É uma coisa que eu fiquei pensando, se você já pensou sobre isso, ou já considerou alguma questão de restrição, de desenvolvimento dessas coisas, no sentido de... Eu fiquei pensando o quanto essas coisas podem evoluir independentemente, tipo, o dedão do resto. Interessante. E como que função pode se opor a desenvolvimento, se é que tem alguma informação sobre isso. Nossa, bem interessante. Também, assim, a gente ainda está um pouco longe de conseguir ver isso, o evo-devo, né, dessa questão. Porque esse é um trabalho que é meio que o side project, todo mundo está envolvido. A gente não tem financiamento, não tem nada, foi uma coisa que foi sendo levada, assim, quase que sem financiamento mesmo. Então a gente precisaria disso, ou então ter alguma colaboração de alguém que vê isso, né? Então, a gente sabe muito pouco sobre unha, né? A gente tem, como é uma coisa muito, é quase uma visão antropocêntrica, né? Porque primata tem unha, a gente assume que todo mundo tem garra, e ninguém nunca parou pra ver os outros bichos. Então a gente nem sabe se se é a mesma unha, né? Se a estrutura é a mesma, as nossas e as dos roedores, se elas são homólogas, né? Então acho que a gente ainda tá um pouco longe, mas seria bem legal ver essa questão do evo-devo, né? Mas assim, não sei, porque às vezes... Eu acho que eles podem perder independentemente. Mas assim, teria que testar. Obrigado. Seguindo essa ideia das sinomorfias, achei super legal vocês encontrarem umas novas sinomorfias para rodente, porque, tipo, um grupo... Mas é isso também, quando um grupo é bem definido, ninguém procura mais, né? Então, mas imagino que estão levantando sinomorfias, um monte de sinomorfias para diversos grupos aí, com toda a diversidade da morfologia que estão vendo. Tem alguma ideia de codificar esses caracteres, incluir uma análise filogenética, se testar explicitamente? Ou... seria o ideal, né? Seria tipo uma sinapomorfia putativa, né? A gente não, você fala que não é o meu interesse, assim, de rodar essas análises. Espero que alguém, depois que sair isso, possa tentar fazer, né? A gente quer, na verdade, expandir o estudo para os outros mamíferos, né? Ver como é que está essa distribuição, a gente não sabe. Sabe que marsupiais, por exemplo, tem unhas nos polegares dos pés, né? Então, assim, mas acho que a análise filogenética mesmo não está no nosso horizonte próximo ainda. Rafa, obrigado pela apresentação. Apesar da gente conversar bastante, é sempre bom ver o trabalho que você faz sendo apresentado por você de uma maneira instigante, assim, né? Você pode voltar naquele slide que você mostra os Euacanthoglires lá? Que é o que você fala da sinapomorfia, né? Sim.
Eu fiquei pensando nessa questão da manipulação do alimento que envolve as mãos, porque para você poder ser capaz de fazer isso exige que você consiga livrar o membro anterior da função primária dele no ambiente terrestre, que é apoio do corpo. Uhum. Então você pensa num esquilo, você consegue imaginar um esquilo apoiado só no membro posterior, a mão fica livre, ele consegue usar a mão anterior o membro anterior para fazer essa manipulação de alimento. Uma capivara, eu só vejo ela sentada, e mesmo sentada ela está com o membro anterior apoiado, né? Então, como os organismos são um todo, a gente vai conseguir encontrar relações também entre a unha com a manipulação oromanual com a estrutura corporal, principalmente do membro posterior. Então, assim, existem outros grupos de vertebrados terrestres que só conseguiram transformar a mão em outra coisa depois que conseguiram se apoiar no membro posterior. As aves, por exemplo. Uhum. É só quando eles começam a usar só o membro posterior para se apoiar que o membro anterior pode se transformar numa asa, né? Esse grupo que você está mostrando aí, bom, nós primatas também conseguimos livrar o nosso membro anterior, né? Tanto que a nossa espécie é bípede. Os Dermóptera também conseguem usar o membro anterior para uma outra coisa. Eles não têm uma asa como os morcegos, mas eles têm o membro anterior usando para voar, né? Então, o quanto que esse tipo de relação entre dois pedacinhos da anatomia mostram que tem todo um processo mais amplo que envolve todo um clado e que é uma história compartilhada de começar a ficar menos dependente do membro anterior, né? Sim. Eu acho que você não sei se já fez essa análise, mas pensando dentro de roedores, você consegue ver essa relação entre o membro anterior liberado para manipulação oromanual e o membro posterior mais capaz de sustentar o corpo todo do bicho sozinho? Então, muito bom que você perguntou isso, porque a gente está começando a pensar nisso agora. Né? Na verdade, a gente não pensou nisso para esse artigo, mas a gente, por exemplo, a gente tem, né, aqui não vai ter, mas, por exemplo, musaranho, né, que é pequenininho também, que também tem uma dieta ali, né, não come sementes, mas come para outras coisas. A gente começou a olhar fotos, assim, eles não manipulam, eles não ficam nas patinhas, eles não ficam bípedes. E eles parecem não usar as mãos para manipular alimento nunca. Né? Então, a gente está começando a ver esses padrões para ver como que isso, né, pelo menos a capacidade de ficar bípede, né, por alguns momentos, pode estar relacionado ou não. E nem é só bípede, né? Porque tem várias fotos deles se alimentando, às vezes estão nas árvores, eles ficam penduradinhos e conseguem liberar a mão. Que pode ser o caso dos alguns primatas também, né? Então, acho que de fato tem uma relação, como você falou, né? Capivara, muito mais difícil para ela conseguir fazer isso, né? Mas a gente tem um caso, eu não comentei, mas assim, não são só as capivaras, né? Os caviomorfos, a gente tem algumas espécies esparsas ali de esquilos que eles conseguem fazer isso, só que eles não têm aungues. E eles se alimentam oralmente porque eles comem a casca das árvores. Como chama? Bark? Esqueci o nome disso. Sabe a casca das árvores? Eles vão roendo com os incisivos. Então é outro padrãozinho ali, bem esquisito, que pelo menos uma coisa um pouco mais diversificada do que só a gente pensar em capivaras, né? Que perderam a ONGs. Como se fosse um grupo controle ali, sei lá. Mas é isso, assim, é uma coisa que dá pra investigar. Um pouco difícil de investigar, né? Porque você teria que... É por foto também. Sim. Então, por foto é difícil, porque, né, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Mas é uma coisa que a gente está pensando agora, assim, do quanto que a liberação das mãos influencia nisso, da manipulação de alimentos, né? Aquele livro futurista lá, ele chegou a imaginar um roedor bípede? Completamente bípede? Não lembro, porque os carnívoros são bem quadrípedes, né, o que ele imaginou. Porque a gente tem, né, roedores bípedes, completamente bípedes. Tipo? Rato canguru, jerboa. Tá. Né? Os de deserto, geralmente, são bem bípedes. E esses fazem manipulação hormonal? Fazem. A maioria faz. Os que não fazem são os que não têm as unhas, é bem esparso. Que aí até dá pra fazer a pergunta, né? O que vem primeiro, o bipedalismo e aí a liberação da mão? Ou a necessidade de usar a mão puxa o bipedalismo? Pois é, bem interessante isso. E dá pra testar. Legal, obrigado. Eu agradeço. Só relacionado. Inclusive, dá pra olhar pra morfologia pós-craniana relacionada ao bipedalismo também, né? Com relação a isso. Mas eu fiquei pensando em tamanho, com relação com o tamanho corporal. Isso dá pra fazer, né? E assim, só de ver a distribuição já dá pra ter uma noção de se tem ausência de unha relacionada com o tamanho corporal. Dá pra fazer, dá pra saber já, porque os bichos realmente são maiores, né? Pelo menos os caviomorfos. Os esquilos não. Então teria esse
tem que ver se o teste consegue pegar esse padrão, né? Que é Entendi. uma Então, dificuldade talvez dele. específico de caviar morfo. Talvez seja específico. E correlação dado discreto com contínuo. Dá pra fazer. Tranquilo. Pode falar? Pensando um pouco sobre isso de usar a mão para outras coisas, eu não sei se você chegou a ver isso, porque você viu dos hábitos arborícola, fossorial, mas os ratos predadores, eles têm garra ou têm unha ou não tem? A maioria tem unha. Tem unha. E eles costumam usar as mãos para caçar também? Ou Não só- para caçar. A caça é mais... A captura é mais pela boca, assim como os outros também. Né? Uhum. Não caça, né? Mas a captura. E depois a manipulação é com... Tem várias fotos, inclusive, assim, dos predadores. Que é quase que um easter egg, assim. Que eles estão segurando, né? Com as mãozinhas. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Esse aqui mesmo que eu coloquei. Ele tá segurando, não dá pra ver muito bem ali. O Blarinomys na foto dele tá segurando também. Então eles também usam pra... Interessante. Então, as adaptações são mais do crânio mesmo, e não necessariamente de manipulação para poder ter captura de presa. Sim. Mas sobre isso, uma coisa interessante é que, assim, vários são fossoriais, então tem garras, mas também fazem manipulação. Ter garras não impede que você manipule. Sim. Só que é bem mais raro, né? Então, biologia nunca vai ser 100% a regra. Sim, com certeza. Mas... Aproveitar que o microfone tá perto. Não quero puxar brasa para sardinha, eu tava tentando não mencionar os peixes, mas como você falou da cauda prênsil, tem um pessoal que estuda a cauda prênsil em cavalo marinho. Ah, que Inclusive legal. olharam o formato de vértebra, mas também cavalo marinho tem aqueles ossos que revestem o corpo, então eles analisaram como que eles deslizam um com o outro. É o pessoal do laboratório Dominique Adrians. Ah, sim. Inclusive, eu cheguei a ver uma apresentação de uma menina que ela era do mesmo grupo de pesquisa, mas aí ela já estava olhando, se não me engano, pangolim, talvez? Acho que era. Mas assim, eles têm toda uma linha de pesquisa sobre caudas prênseis invertebrados, né? E aí não é só, a gente pensa geralmente nos terrestres, mas nos peixes também tem alguns exemplos, né? Tem Então vale a outra- pena... Oi? Desculpa. Tem outros além do cavalo marinho? Com cauda prensa? Então, todo o grupo dos cavalos marinhos inclui bichos que têm predisposição a enrolar, mas é só dentro de cavalos marinhos que ela se torna de fato, ela se enrola, né? E aí vira preensil mesmo. Outro exemplo, Que legal, nunca tinha talvez pensado seja só cavalo marinho. nesse lado. Porque eu não expliquei muito bem o que eu tava querendo, eu não queria passar muito do tempo, mas nesse das caudas preenseis, porque é como se fosse uma liberação do papel, né? Não gosto da palavra primitivo, mas do papel primitivo da cauda, né, para mamíferos, que é de contrabalanço, essas coisas assim, e para ser preensil, né? Então, ou então eles perdem a cauda. Os arborícolas seria mais ou menos isso, assim, essa liberação ecológica da cauda, né? Então, não sei como é que isso acontece para peixes, mas é interessante discutir nesse contexto vertebrado, não só mamífero, né? Mais alguém? Mais alguma coisa? Então, Rafaela, muito obrigado.